Eu tenho certeza que a maioria de nós já passou por alguma situação em que você disse sim querendo dizer não, você não demonstrou seus sentimentos como deveria, em alguma situação de humilhação, de angústia ou de raiva, com medo de deixar de ser querido pelas pessoas, ou priorizou o sentimento e o bem-estar alheio em vez de seu próprio bem-estar. Se você fala inglês, você certamente já se deparou com assuntos relacionados à masculinidade e alguns desses assuntos abordam o nice guy type, ou aquele típico cara legal. É curioso a gente pensar, né, que ser um cara legal, algo que deveria ser visto de modo positivo, na verdade não vai te fazer ser mais querido pelas pessoas, ser mais respeitado, ser mais ouvido e, na verdade, ser legal demais, né? Lembrando que demais denota excesso, só irá servir para que as pessoas te explorem mais, te respeitem menos e talvez até te tratem como um palhaço. A gente vai entender quais são as características do típico cara legal e se você se identifica com isso, eu sugiro que você já separe um papel e uma caneta, porque muitas pessoas que se incomodam com o tratamento que elas recebem do mundo ao seu redor são pessoas que não têm o autoconhecimento. Se você não sabe exatamente o que te desagrada, fica muito difícil você conseguir tomar uma atitude. Então nós veremos no vídeo de hoje um pouco sobre ser o cara legal demais, onde estão as falhas, os defeitos e o que você poderia fazer para mudar esse cenário, se é que isso te incomoda. E no final desse vídeo faremos também algumas reflexões pertinentes à sociedade como um todo e se vale a pena a gente empreender trabalho, afinco, né? Afinal de contas, mudar as nossas características básicas, né? O cerne da nossa personalidade não é algo tão fácil, principalmente que boa parte dos nossos comportamentos são definidos pelas experiências que nós tivemos na nossa infância, nos 5 ou 6 primeiros anos de vida. Então a gente tem que analisar com bastante diligência se a gente está disposto realmente a mudar e analisar os prós e os contras, né? Às vezes a melhor opção é se afastar, nem sempre se adequar e conseguir o reconhecimento de uma sociedade já decadente pode ser a melhor saída. Sem mais delongas, bora lá! Um dos problemas daquele típico cara legal é que ele não consegue demonstrar raiva quando algo o desagrada. Então a primeira coisa que o indivíduo tem que aprender a mudar, se ele acha que o seu comportamento não infunde respeito, é saber demonstrar raiva quando acontecer algo que te incomoda de algum jeito. A gente tem que entender aqui que a demonstração de raiva que a gente fala nesse ponto não é de maneira nenhuma você ter um ataque histérico ou ser agressivo ou insultar alguém, falar palavras de baixo calão. Às vezes, tudo que você precisa fazer é fechar a sua expressão e demonstrar descontentamento. Quando o cara legal é criticado ou ele é alfinetado, né, muitas vezes é aquela personalidade muito passiva e que não sabe reagir diante de uma crítica, o que ele faz? Ele costuma sorrir, é uma atitude bastante comum e não é aconselhada, tá? Você sorrir quando você é criticado ou você descer o olhar, né? Algumas pessoas acabam fazendo as duas coisas. Alguém vai e critica sua aparência, ironiza, faz algum tipo de sarcasmo, né? Te trata de modo pejorativo. Você, em vez de demonstrar que não gostou ou responder imediatamente, né? Nem todo mundo tem essa perspicácia e essa celeridade na hora de reagir a algo que desagrada. A pessoa vai dar aquele riso, né? Embora ela se sinta humilhada, ela não sabe agir de outra forma, então ela sorri e abaixa a cabeça. Isso é um verdadeiro sinal de submissão e a tendência é você reforçar o comportamento daquele indivíduo que está te desrespeitando. Uma curiosidade muito interessante, tem uma mulher muito fera, eu vou colocar a imagem dela aqui na tela, ela sabe muito sobre linguagem corporal e ela diz algo que soa como surpresa para boa parte das pessoas. O sorriso, na verdade, não é um sinal de que você está demonstrando respeito, autoconfiança, né? Claro, eu não estou falando para você ser um cara carrancudo e não sorrir nunca. Mas o sorriso, ele entra em momentos específicos. Você pode notar, por exemplo,
em uma sala em que tem o chefe, o líder, e ao redor do chefe todas as pessoas estão ali assentadas. As pessoas vão sorrir para o chefe, que vai ter uma postura um pouco mais séria, né? Então o sorriso é, na verdade, sinal de submissão. É quando você quer agradar, quando você está inibido, né? Às vezes você ri de sem graça. Então um bom passo para você começar a ter uma postura que vai denotar um respeito maior, que vai infundir até às vezes um pouco de temor, né? Porque muitas vezes o temor e o respeito caminham juntos. É sorrir menos. Até uma curiosidade bem interessante, aqui no Brasil, que as pessoas têm uma personalidade gregária, efusiva, extrovertida demais, né? Valores ocidentais muitas vezes estão em consonância com aqueles valores que, não valores, mas condutas, né? As condutas que são até bem histriônicas, se a gente parar para analisar. Já na Polônia a gente vê o contrário disso. Se você está caminhando na rua e você olha para um estranho e você coloca aquele belo sorriso no rosto, a pessoa vai perguntar assim, pô, te conheço, né? Ou será que tem algum problema com esse cara? É uma cultura que é um pouco mais séria, né? E não valoriza essas risadas e sorrisos fora de hora. Pois bem, se você se identifica com tudo isso que eu falei até agora, para você conseguir estabelecer uma barreira de respeito e resgatar aquela honra que tem sido tirada de você, você tem que primeiro se conhecer, refletir, ter autoconhecimento, porque é só conhecendo que você vai conseguir ter uma postura adequada no mundo aí fora. Se você não se conhece, né, fica difícil você estabelecer limites. Então, papel e caneta na mão e você vai escrever, né, mentalizar, lembrar das situações que te desagradaram, quando alguém fez ou falou algo que você se sentiu menosprezado, e você vai anotar no papel a situação e tentar daquela situação identificar qual é a definição que pode estar por trás daquilo. Vamos exemplificar para ficar mais fácil. Eu tenho uma lista aqui que eu fiz de coisas que me incomodam, né? A primeira delas é a deslealdade. Eu acho que quando o indivíduo é falso, desleal, a gente sente um baque ali, até mesmo no nosso ego, nos nossos valores, né? A lealdade é um dos pilares que sustentam o real valor do homem. O homem desleal não é um homem, né? Ele é basicamente um rato, e a gente tem visto isso muito hoje em dia na cultura ocidental, corroída aí por valores liberais, feminismo, né? Em que não tem uma base moral para poder guiar, dar um norte para o indivíduo, para que a gente possa estar aí num coletivo harmonioso, em que as pessoas se respeitem. É a intromissão na vida pessoal. Todo mundo conhece aquela pessoa que quer opinar a respeito de tudo, aconselhar a respeito de tudo, e é o tipo de pessoa que acaba sendo um pouco intrusiva. Vale lembrar que muitas vezes esses comportamentos derivam, né, são provenientes da síndrome do cavaleiro branco, e aquela pessoa que tem essa conduta, né, o viciado em dar conselhos, ele próprio às vezes tem um problema de autoestima que ele tem que resolver. Mas é inegável que você ser todo o tempo aconselhado pode gerar um certo incômodo, né? Porque tem essa intromissão na vida pessoal e ao mesmo tempo um certo tipo de invalidação, né? Porque a partir do momento que o indivíduo está te exortando a respeito de tudo e todos, ele está passando inconscientemente aquela mensagem de que você não é capaz. Porque se você fosse capaz, você não seria aconselhado a todo momento, né? Então isso pode dar uma sensação de desvalorização interna e é preciso saber estabelecer limites. Ironia e sarcasmo, eu pessoalmente não gosto quando uma pessoa está ironizando, usando sarcasmo. Eu acho que isso aí muitas vezes é na intenção mesmo de tirar uma reação de você. Algumas pessoas sentem prazer em espetar, ironizar. Quando ela nota que o outro ficou incomodado, ela se sente superior, né? Então eu não gosto de ironia e sarcasmo, e a partir do momento que eu identifico algo que eu não gosto, já fica muito mais fácil eu reagir de prontidão quando eu me deparar com alguma coisa desse tipo, né? Diferente daquela reação que é do típico cara legal, que alguém fala alguma coisa, ele não estava esperando uma reação dessas do outro indivíduo, aí ele simplesmente sorri, abaixa a cabeça, e quando ele chega em casa ele tem aquela sensação de menosprezo, deita a cabeça no travesseiro e fica ali remoendo o que poderia ser dito em determinada situação.
Depois que passou, se você for lá tirar satisfação, você vai parecer uma pessoa amargurada, né? Então a gente tem que saber agir de prontidão. Identificando que a ironia e o sarcasmo são coisas que te desagradam, você já está com a sua mente preparada e quando alguém agir assim, você pode simplesmente falar sem agressividade, mas também não precisa colocar um sorriso no rosto. Isso aí é ironia ou sarcasmo, meu caro? Porque se for, eu já deixo claro que esse tipo de comportamento não me agrada. Pronto, você já demonstrou descontentamento com algo que te incomoda. Vai ficar aguentando até quando a pessoa agir de uma maneira que te incomoda e sem falar nada, né? Acumulando essa raiva dentro de si. Você tem que ter assertividade para poder lidar no mundo, né? Exterior, né? Nesse mundão aí fora, em que as pessoas nem sempre vão te respeitar sem que você estabeleça os limites. E a interrupção, né? Eu não gosto de ser interrompido quando eu estou falando, do mesmo modo que eu dou o exemplo e não interrompo outras pessoas, né? Acho que a gente tem que saber respeitar o outro, respeitar quando aquele indivíduo está falando, para que a gente tenha um diálogo produtivo em que ambos irão crescer e não um monólogo em que a pessoa só quer falar e ter o ego dela amaciado. Quando isso acontecer, você pode falar, nesse caso, com um sorriso no rosto, né? Falar, não, peraí, deixa eu terminar, né? Vai chegar a sua vez de falar. Eu sei que muitas vezes é difícil, né, para a gente poder tomar esse tipo de atitude. E a gente vai ver aqui agora alguns traços que indicam que o indivíduo pode ser aquele típico nice guy, aquele cara que é bonzinho demais. Mesmo querendo dizer não, você sempre acaba dizendo sim para outras pessoas. Você não costuma dizer o que sente para não ser visto como aquela pessoa chata. Você sente uma enorme dificuldade em se priorizar e fazer o que é melhor para você. E você tem muita dificuldade em impor limites e dizer que não gostou de alguma coisa. Se você se identificou com uma ou todas essas características, você provavelmente é um cara bonzinho demais. E ser bonzinho, né, principalmente em um mundo altamente competitivo e individualista, em que as pessoas estão todo o tempo tentando tirar vantagens umas das outras, certamente não é uma boa coisa. Então deem uma olhada nesse texto aqui, que ele é bastante interessante. Muitas pessoas têm a tendência de acreditar que só mais um pouco, só mais um tempo, só mais uma cerveja ou só mais uma palavra não vão fazer mal a ninguém. Porém, não percebem que esse só mais pode fazê-las ultrapassar uma fronteira que talvez não tenha volta. É a árdua tarefa de impor limites. Cada um tem uma tábua da flexibilidade muito particular. O que para mim pode representar um comportamento invasivo, para outra pessoa pode ser algo absolutamente normal. É aí que eu falo, né, que você tem que se conhecer para poder começar a estabelecer limites. O autoconhecimento é tudo. Não existem fatos específicos que descrevam o que vem a ser o abuso e passível de imposição de limites. O que existe é uma gama imensa de fatores que vão determinar o momento de dizer basta, agora chega. E como identificar então, né, essa fronteira antes que seja tarde demais? Vamos falar de dois aspectos dos limites. Aquele que devemos impor limites no outro e o que devemos colocar em nós mesmos. Impor limites pessoais. Quando se fala em impor limites nas pessoas, logo vem à mente algum tipo de atitude agressiva. Acredita-se que é preciso gritar, desligar o telefone na cara da pessoa, armar uma discussão ou barraco, ou até desfazer uma amizade, porque não se encontra outro caminho mais equilibrado e seguro para alcançar a paz. E para não recorrer à agressividade, muitos acabam silenciando-se. São inúmeras as situações perturbadoras das quais muitas vezes não conseguimos nos livrar por causa da nossa incapacidade de dizer não, né? O não é uma palavra extremamente poderosa. E normalmente, entre nossas razões, passam o medo. Medo de magoar, medo de ser injusto, medo de perder o amor, medo de perder o emprego, medo de perder o amigo. E assim vamos colecionando medos e raivas. Sim, a raiva toma conta porque acreditamos que a pessoa deveria perceber que está sendo grosseira, invasiva, agressiva, exploradora, né? Explorando a boa vontade alheia, sendo mal educada e por aí vai. Mas a gente tem que entender que nem todo mundo tem desconfiômetro. A pessoa às vezes realmente é uma pessoa sem noção, ou pode ser uma pessoa narcísica, exploradora, sem empatia, que vai perceber que você é um alvo fácil e vai tirar vantagem de você
Afinal de contas, foi você que permitiu, beleza? Ao mesmo tempo em que há aquele indivíduo altamente reativo, né, que às vezes reage até quando não é necessário, então esse indivíduo ele já é agressivo demais. Tem também aquele que é extremamente passivo, nunca fala não, e tem aquele indivíduo que é pacífico, porém ele não é passivo. Existe uma diferença tremenda, né, entre ser passivo e ser pacífico. A bondade que nunca repreende não é bondade, é passividade. A paciência que nunca se esgota não é paciência, é subserviência. A serenidade que nunca se desmancha não é serenidade, é indiferença. E a tolerância que nunca replica não é tolerância, é imbecilidade. Tem uma frase até do próprio Edmund Burke que ele fala que a paciência é uma virtude, mas a paciência em excesso acaba se tornando um defeito, né? Então muitas pessoas que priorizam o bem-estar coletivo, não gostam de deixar aquele ambiente pesado numa roda de amigos, acabam, né, engolindo alguns sapos, não porque ela é uma pessoa passiva, mas porque ela vê que não é prioridade a todo momento reagir, causar um clima ruim, deixar a situação tensa, né? Ela é pacífica. E o problema desse indivíduo que é pacífico demais, ele pode transmitir a imagem de que aquele pacifismo é passividade. Então as pessoas vão começar a pisar no calo dele, explorar, desrespeitar. Mas como ele não é passivo e sim pacífico, cedo ou tarde ele vai demonstrar uma reação. E aí que entra o problema, né? Às vezes você sai como errado porque a pessoa acha que você é um bobo da corte, e quando você demonstra que você não é daquele jeito e mostra uma postura estentória, assertiva, ativa e com uma leve agressividade quando necessário, afinal de contas você aguentou demais, não por ser passivo e ser um bobo, mas pelo bem-estar da turma, da família, no trabalho, aí a pessoa vai te ver como errada, né? Então tem que ver que aquele indivíduo destila o seu veneno até o último minuto e na hora que ele toma uma picada, ele vai lá bancar a vítima. Aí você tem que analisar, vale a pena ceder e só responder quando você já está no seu limite? Você deveria fazer isso antes? Não há uma receita perfeita. Você deve avaliar cada situação, os prós e os contras, se é na família, se é no emprego, se é no círculo de amizades, se é em uma relação amorosa. Eu acho que na relação amorosa a gente deve estabelecer limites o mais rápido possível, porque se aquilo vira um vício comportamental, aí quando o respeito acaba em uma relação amorosa, pode ser muitas vezes mais difícil de resgatar. E há também aqueles indivíduos comumente pertencentes ao cluster B, o narcisista, o antissocial, né, no sentido psiquiátrico da palavra, o borderline e o histriônico. Esses indivíduos não têm limites, eles são dotados de tremenda hipocrisia, o que eles exigem para si próprios, né, são muito reativos, intolerantes a críticas, não se aplica ao outro, e quando você se depara com um indivíduo assim, você vai acabar tendo atrito com uma pessoa que dificilmente vai te respeitar, pois ele tem um problema de personalidade que é disfuncional, um problema psiquiátrico, e se você tentar bater de frente, ele pode manipular toda a situação para te colocar como vilão, pode usar os macacos voadores, né, para tentar fazer com que as pessoas tenham uma percepção errônea de você, são as famosas campanhas difamatórias, e se você está envolvido com uma situação assim, é que o indivíduo é uma pessoa sem limites, problemática, o melhor mesmo é se afastar, porque discutir seria como dar murro em pontas de faca. Agora nós vamos falar sobre o transtorno de personalidade evitativo, que é muito comumente, né, associado àqueles traços do homem que não sabe dizer não, do passivão, né, aquele indivíduo que a gente fala aí na menosphere, que é o indivíduo beta. Eu até costumo dizer que o beta muitas vezes sofre de transtorno de personalidade evitativo, ou se não sofre, ele tem uma série de traços desses transtornos do cluster C. Vamos dar uma olhada no que é?